Graça e paz, meus irmãos. Nós tínhamos começado o nosso culto neste domingo, mas infelizmente nós tivemos um problema na internet. Acredito que não seja só na nossa igreja, mas em algumas outras igrejas que têm tentado fazer live, têm encontrado problema hoje com a internet. Algumas pessoas em suas casas têm reclamado da internet. Então nós estávamos aqui orando, intercedendo ao Senhor. E nós vamos fazer de um jeito diferente hoje. Nós vamos então gravar este culto, gravar o louvor, a palavra. E aí depois você pode assistir no YouTube, em nome de Jesus, e ser poderosamente abençoado através deste culto. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor? Vamos adorar o nome dEle? Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está já
cheia da tua glória, Jesus. A terra inteira te adora, Jesus. Não importa onde, não importa como, te adoramos, te adoramos. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Dizer só uma palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso.
trono, Senhor. Primeiramente, Deus, em nossos corações. Estabelece o teu trono, Jesus, em todos os lugares, Pai. Neste momento, Jesus, reconhecemos a tua soberania, Deus. A tua soberania, Deus, sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, Jesus, sobre o Brasil, Senhor. Governa, Jesus, este lugar. Oh, estabelece o trono, Senhor. Que o governo dos céus venha sobre a terra. Que ruja o leão, o leão da tribo de Judá. Vem Jesus, vem Jesus. Espírito Santo. Vem, Deus. Estabelece o teu governo, Jesus, sobre nós, Senhor. Sobre Nova Odessa, Jesus. Sobre o Brasil. Nós cremos que tu estás no controle, Deus. Governa, Jesus. Vem, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh.
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão sobre o Brasil, Senhor, sobre todo o governo, Deus, que seja o Senhor a governar o trono diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Reina Jesus, absoluto. Reina, reina, reina. Tu és o Rei, Jesus. Tu és o Rei, Senhor, nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que és o Rei, Senhor, do nosso coração. És o Rei sobre o Brasil. Não importam, Senhor, as circunstâncias, as dúvidas. Não importa, Senhor, o que nós ouvimos ali ou aqui. O que importa para nós é que a Tua palavra nos diz, e a Tua palavra nos garante que quem és o Rei é o Senhor, é o Senhor. Ninguém pode mudar isso, Jesus. Quero abaixar, cantar a halabás. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de
Nessa noite, Espírito Santo, faça algo novo em nossos corações, faça algo novo em nossas casas. Nós queremos nessa atmosfera de adoração, de entrega, Senhor, nós queremos interceder, Senhor, pelas famílias da nossa cidade, nós queremos interceder pelas casas da nossa cidade, Senhor. Oh Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Oh Pai, o Salmo 91, Senhor, a Tua palavra garante que aquele que desvida, abriga no abismo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Onipotente. Pai, obrigado, Senhor, porque aqui nós já estamos, Senhor, um povo, ó Pai, que crê na Tua palavra. Nós queremos descanso, Senhor, para nossas vidas, para nossa casa e nossa família. Pai, eu agradeço, Senhor, por essa semana, Senhor, que se passou mais umas lutas, mais dificuldades, mas o Senhor guerreou no nosso lugar, cuidou da nossa vida, livrou uns grandes livramentos na nossa casa, na nossa família. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada família, Senhor, que está aqui, Senhor, que está ouvindo, ó Pai, esse programa, que está, ó Pai, assistindo, está louvando, te agradecendo, Senhor, pelos feitos, pelas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem operado essa semana, pelos grandes livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu, por a capacidade que o Senhor nos capacitou, pela capacidade que o Senhor nos fortaleceu, derramou a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, à Tua presença, para poder te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que Tu és, Senhor, que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Pai, nós também, ó Pai, oramos por a família da Igreja Batista Emanuel, e oramos, Senhor, pela cidade de Nova Odessa, também oramos, Senhor, pelos governadores, ó Pai, pelos projetos, Senhor, que estendem vida, Senhor, nas nossas casas. Pai, nós quebramos, ó Pai, toda a legalidade do Satanás, Senhor, nas nossas casas agora, Senhor. Que todo espírito maligno, ó Pai, que tem tirado, tem aprontado, tem fracassado, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, ó Pai, de poder te louvar, de te glorificar, será tirado agora. Será destruído, caído por terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor passa com as Tuas mãos, Senhor, agora, tocando em cada casa, Senhor, em cada família, levantando, Pai, os fracos caídos, Senhor, com essa mão poderosa, Senhor, o Senhor venha levantar agora, venha fortalecer aquela mãe, aquele pai, aquele jovem, ó Pai, que está frustrado, Senhor, que está preocupado, Senhor, com o dia da manhã, mas a Tua palavra se garante, Senhor, que é o Senhor, ó Pai, que cuida de nós, é o Senhor que peleja por nós, que todo ataque dos inimigos eu repreendo agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que toda preocupação, todo espírito de medo, todo espírito de angústia, de fraqueza, saia desse lar agora. Eu te ordeno, demônio, com autoridade e poder no nome do Senhor Jesus, esse espírito de voz, esse espírito de acusação, esse espírito de contenda, de miséria, de ruína, de pobreza, sai agora. Eu estou ordenando em nome do Senhor Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu quero agora, Senhor, que o Senhor passe com as Tuas mãos direitas, essa mão poderosa que tem nos sustentado, que tem nos livrado do mal, tem livrado desse vírus, tem livrado dessa nação, tem livrado, Senhor, essa cidade de Nova Odessa, que essa cidade é uma cidade santa, uma cidade do Senhor. Proteja, Senhor, a nossa nação, proteja, Senhor, os nossos governantes, quebra, Senhor, todo jugo, tira do alto do plenário, Senhor, toda mentira, todo engano, toda corrupção, toda acusação, será tirada agora, Senhor, mas passa com as Tuas mãos agora, entrando em cada casa, levando a paz, levando a alegria, Senhor, levando força, Senhor, coragem, Senhor, para permanecer, Pai, na Tua graça, permanecer na Tua presença, porque só Tu és Deus, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por a vida dos levitas, Senhor, que estão aqui, Senhor, nesse altar. Obrigado pelos Teus cuidados, obrigado pelo Teu livramento, obrigado, Senhor, pela força que o Senhor tem trazido, pelo renovo, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, prosseguir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esteja abençoando, ó Pai, essa cidade de Nova Odessa, abençoa cada família, Pai, fortalece ela, que tem
uma semana abençoada, Pai. E nada não temerás. A palavra de Deus diz: não tema, eu estou contigo, meu irmão e minha irmã. Essa semana o Senhor está te protegendo, guardando, como te protegeu e guardou essa semana, como te livrou, Ele vai continuar, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus de hoje, o Deus da manhã e o Deus para sempre. Aleluia, em nome do Senhor Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus. Usa o pastor Rafael, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você que está aí nos acompanhando, nós tivemos alguns problemas com a transmissão do YouTube. Infelizmente a internet aqui da igreja, ela deu um problema e nós não vamos conseguir voltar com o culto no YouTube. Nós estamos gravando hoje o culto inteirinho, depois você vai poder ver melhor, né? Com um áudio melhor, o louvor e a palavra também, amém? Então, através do Facebook hoje, nós estamos aí com um som ruim, um pouco ruim, justamente por causa disso. Nosso equipamento ele está ligado no computador, e o computador não tem internet, mas mesmo assim, nada pode nos parar. Nós tivemos aqui um momento de adoração, de louvor, normalmente, né? Depois você pode ser edificado aí com os louvores desta noite no YouTube. Depois do culto nós vamos subir para o YouTube, e você pode ser edificado normalmente aí através do Facebook, do YouTube também, amém? Aleluia. Um corajoso, Beli, faz favor para mim, pega meu iPad ali. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. O diabo ele tenta desanimar a gente, o diabo tenta parar a gente, mas ele não consegue, amém? Aleluia. Nós temos alguém aí conectado com a gente no Facebook, gente? Tem aí? 10 pessoas, aleluia. A central ainda vai disparar aí para os contatos que nós estamos no Facebook. Você que está nos acompanhando, nós entramos agora no Facebook. Compartilha com alguém a gente aí no Facebook, que eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Vai ficar gravada no YouTube depois, mas é muito bom você conseguir compartilhar para alguém que está ligado, conectado ao vivo junto com a gente, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o pessoal está mandando mensagem aqui, estão assistindo. Esteja intercedendo aí, meus irmãos. Talvez o áudio não fique tão bom, mas se você conseguir acompanhar com a gente, você será abençoado nessa noite, amém? Aleluia. Um recado muito importante: sábado agora, nós estaremos aqui na igreja novamente, sábado, dia 9, nós estaremos aqui na igreja, das 9 da manhã até as 12 horas, até o meio-dia, nós estaremos aqui, recebendo as doações novamente. Esse mês de abril, nós tivemos uma surpresa de Deus para os nossos corações, através da vida dos nossos irmãos aí da nossa igreja. Nós arrecadamos alimentos no segundo sábado do mês de abril, e nós conseguimos arrecadar alimentos para 25 famílias. 25 famílias receberam um auxílio alimentação aí da nossa igreja, porque você, meu irmão, que está aí nos acompanhando, você que faz parte da nossa igreja, abençoou, trouxe o seu alimento,
Então em nome de Jesus, eu creio que sábado agora nós estaremos de novo arrecadando, e de novo nós vamos nos surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer através da nossa igreja, amém? Então sábado agora, dia 9, é o segundo sábado do mês, né? O domingo que vem é o segundo domingo do mês, a gente realiza a Santa Ceia, e normalmente na Santa Ceia nós trazemos os alimentos, nós depositamos os alimentos aqui. Então você está convidado para nos abençoar, abençoar famílias, abençoar pessoas, através do alimento. A partir das 9 horas, até as 12 horas, até o meio-dia, nós estaremos aqui na igreja, aqui na frente, você não precisa nem descer do seu carro, nós estaremos aqui recebendo alimentação, para abençoar as famílias, as casas que estão necessitadas neste tempo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Essa noite o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Durante a semana toda o Senhor tem falado comigo. Faz um tempo já que eu desejo falar sobre isso, trazer essa palavra para a igreja. E eu tenho orado e tenho esperado o momento certo, tenho esperado a hora certa de falar sobre isso. E essa semana o Senhor tocou meu coração. E eu sinto no meu coração que hoje é o dia de eu compartilhar essa palavra com os irmãos. O título da nossa mensagem para esta noite é Resistindo aos Ataques do Inimigo. Resistindo aos ataques do inimigo. Talvez o que nós estamos passando aqui nessa noite, sem internet, seja um ataque do diabo, né? Só Deus sabe se é ou não. Mas nós vamos resistir isso nessa noite. De que forma nós resistimos ao ataque, se for um ataque do diabo contra a nossa internet aí nessa noite? Nós vamos fazer o culto do mesmo jeito, nós vamos fazer com o que dá, e a palavra vai ser pregada, nada pode nos parar. Resistir aos ataques do diabo, do inimigo, é quando o inimigo tenta nos atingir, nos atacar, mas nós não paramos por causa do ataque, nós continuamos firmes e entendendo que Jesus nos faz mais que vencedores, amém? Então o diabo ele tem atacado as pessoas para derrubá-las, o diabo ele tem atacado o nosso inimigo, que é o diabo, ele tem atacado vidas, para tentar desestabilizar as vidas, os crentes. E num tempo como esse, ao mesmo tempo que nós estamos em casa, tomando cuidado com o coronavírus, outras situações começam a acontecer para nos afetar. Outros ataques, além desse que nós estamos passando, do coronavírus, o diabo ele é sujo, ele tenta nos atacar, o nosso inimigo ele tenta nos atacar de outras maneiras. Então por isso nós precisamos estar atentos, para não ser pegos pelas armadilhas do diabo, e resistir aos ataques do diabo, do inimigo contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra a nossa família, a nossa luta não é contra as nossas esposas, contra os maridos, contra os filhos, a nossa luta não é contra os empregados, a nossa luta não é contra o presidente, a nossa luta não é contra um governador, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo, é contra o inimigo. Ele é o nosso inimigo, e é contra ele que nós devemos lutar. Então nós estamos cansados de ouvir isso, e mesmo assim nós insistimos em lutar e atacar pessoas. Nós já escutamos isso e aprendemos isso desde o início da nossa conversão, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta não é contra pessoas, mas infelizmente nós insistimos em atacar pessoas, em lutar contra pessoas. E aí nós tentamos usar as nossas armas para lutar,
nossas batalhas. Nós usamos a nossa boca para atingir o próximo, nós usamos a nossa atitude para atingir o próximo, quando na verdade nós temos as armas certas, as armas corretas para lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo. Então nossa luta é diretamente contra o diabo. Mas entenda algo, essa luta já é uma luta vencida. Nós não estamos lutando para vencer o diabo ele já foi vencido na cruz do Calvário. O diabo ele já foi vencido através de Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer é resistir ao diabo, é resistir aos ataques do diabo contra as nossas vidas. Em Isaías capítulo 57, versículo 17, diz que nenhuma arma forjada prosperará contra as nossas vidas. Meu irmão, pega essa palavra para você nessa noite. Nenhuma arma forjada, nenhum ataque do diabo contra a minha vida e a sua vida prosperará para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos abalar, nada pode nos destruir. Nós que estamos em Cristo Jesus, o diabo ele não tem poder sobre as nossas vidas. Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. E todos que estão em Cristo Jesus está protegido e guardado pelo sangue de Jesus. O diabo não pode nos tocar. O diabo não pode nos atingir. O diabo não tem autorização para tocar em você e toda a sua família, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos nessa noite, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8, ele vai falar um pouco para nós sobre isso. Olha só o que diz o texto, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu quero que você preste atenção neste primeiro versículo, depois nós vamos ler o 9. Mas olha só que interessante que ele fala para nós, em 1 Pedro 5, 8, para estarmos alertas e vigiando o tempo todo, porque o diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo é o diabo. Mais uma vez a palavra de Deus nos ensina isso, que o nosso inimigo não é carne e sangue, o nosso inimigo não é pessoas, não são pessoas, mas o nosso inimigo é o diabo. Ele fica andando ao redor, andando, procurando, como leão. O diabo ele fica como leão, mas ele não é um leão. O texto nos diz que ele é como leão, mas não o leão. Ele fica ao redor, ele é um leão, não é isso que o texto diz. Porque o verdadeiro leão é Jesus Cristo. Ele sim luta por nós, Ele sim está conosco todos os dias. Ele sim luta as nossas guerras. Ele sim venceu o diabo na cruz do Calvário. E aí o texto diz que fica rugindo e procurando a quem possa devorar. Meu irmão, se ele está procurando quem possa devorar, quem possa pegar, é porque tem aqueles ao qual ele não pode pegar. Se o diabo ele fica como leão rugindo a quem ele possa pegar, procurando a quem possa devorar, é porque existe aqueles que o diabo não pode tocar e devorar. E esses é eu e você. Somos nós. O diabo não pode. Se o diabo não pode nos tocar e nenhuma arma pode contra nós, como é que o diabo nos ataca? Como é que o diabo então ele consegue atacar a minha vida e a sua vida? Eu quero que você preste atenção nesta noite. Eu quero falar com você sobre 3 níveis que o inimigo, que o diabo, que os demônios têm de influência na vida de uma pessoa. O primeiro é a opressão. A opressão é um ataque, é um tipo de ataque, é uma opressão externa, é algo que vem de fora. O segundo nível é a obsessão, é o domínio da alma, é os pensamentos, emoções e mente. É quando o diabo ele consegue dominar a alma de um ser humano, de uma pessoa. E o terceiro nível de uma influência do diabo na vida de um ser humano é o domínio integral do homem. É quando o diabo ele
domina o espírito, a alma e também o corpo. É quando alguém fica endemoniado. Então, o nosso inimigo, ele tem influência. Não é que ele faz isso todos os dias, mas ele tem influência em 3 níveis: opressão, obsessão e possessão. O diabo, ele não pode nos tocar, mas ele pode nos rodear, fazendo armadilhas, esperando uma brecha para nos atacar, que seria o primeiro nível de opressão. O crente, ele não pode estar possesso pelo diabo, mas o diabo, ele tenta oprimir a vida dos crentes, esperando uma brecha para atacar. Então nós que estamos em Cristo Jesus, estamos protegidos e guardados, mas nem tudo e nem todos que estão em nossa volta estão protegidos e guardados por Jesus, creem em Jesus. Então eu e você estamos guardados e protegidos, mas pessoas que estão à nossa volta talvez não estejam. Então ele usa situações, ele usa problemas, ele usa circunstâncias e até pessoas para nos atacar, para nos oprimir. Essa é a estratégia do diabo contra a vida dos crentes. Ele tenta oprimir. Ele não pode tocar, ele não pode invadir, mas ele fica rodeando a quem possa tragar. E aí então ele faz o que? Ele usa situações e problemas para tentar nos oprimir. É até aí que o diabo pode ir com a gente. Ele pode tentar nos oprimir, para que a gente vença toda opressão. E a Bíblia tem muitos exemplos de ataques do inimigo. Por exemplo, uma história que nos prega sobre isso, que nos fala sobre isso, se encontra em Juízes capítulo 4, conta a história muito interessante de uma mulher que se levantou para vencer a opressão do diabo. Mas em Juízes 4, capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava numa cidade distante. Versículo 3: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 20 anos. Durante 20 anos, o povo estava sendo oprimido por esse exército. Durante 20 anos, esse povo sofria com essa opressão que o texto está nos falando. E nesse contexto, o povo de Israel estava andando em desobediência. O texto nos diz isso, que estavam sendo reprovados por Deus. Então, como resultado de suas escolhas, eles passaram a ser oprimidos durante 20 anos. E a palavra opressão no hebraico, ela tem um significado de apertar, pressionar, oprimir. No dicionário português, a definição de opressão tem várias definições, mas tem definição como ato ou efeito de oprimir, estado, condição de quem ou daquilo que se acha oprimido. Uma outra definição diz dificuldade de respirar, falta de ar, sensação desagradável de abafamento por problemas físicos, morais ou psicológicos. Outra definição diz dominação pela força ou autoridade, jugo, tirania. Outra definição diz cerceamento dos direitos do cidadão, fundado no abuso do poder e autoridade pelo governo. Situação que tende a humilhar outrem, humilhação, vexame, pressão moral, coação. E uma outra definição, talvez a mais que vai fazer sentido, de opressão, é o declínio da energia, do vigor, é abatimento, é prostração. Então, o povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos durante 20 anos. Durante 20 anos,
eles estavam sem energia, sem vigor, eles estavam com abatimento, eles estavam prostrados aos problemas. E complementando a definição de opressão, opressão tem a ver com ansiedade, com um aperto, com uma carga pesada, com sufocação, com algo que talvez está aqui prendendo algo no nosso pescoço, na nossa garganta, algo que a gente sente, algo pesado dentro de nós, e aquilo nos deixa para baixo. Essas são as definições de opressão. A opressão, ela vem de fora para dentro. Então um cristão nascido de novo, ele não pode ser possuído por um demônio. A influência que um demônio tem sobre a vida de um cristão é chamado de opressão. Talvez você já tenha passado por isso, uma opressão do diabo. E eu tenho visto pessoas compartilhar comigo, como neste tempo, além dessa dificuldade de ter que ficar em casa, as pessoas têm sido oprimidas pelo diabo. As pessoas têm passado por uma opressão terrível pelo diabo. Situações, problemas, pessoas, desemprego, situações que têm acontecido neste tempo, que têm oprimido as pessoas. E as pessoas têm ficado sem vigor, as pessoas têm ficado sem ânimo, as pessoas têm se prostrado aos problemas, as pessoas não têm acreditado mais. Então opressão é quando uma situação começa a fugir da normalidade, meu irmão. Você consegue identificar isso? Quando algo começa a fugir do comum, quando as coisas começam a fugir da sua normalidade, pode desconfiar que tem ataque do inimigo por trás disso. Tem ataque do diabo atrás disso. Então, por exemplo, quando um medo excessivo começa a tomar conta do nosso coração, pode ter certeza, você está passando por uma opressão do inimigo. Ou então quando uma ansiedade descontrolada começa a tomar conta do coração, do interior da gente, pode ter certeza, é uma opressão do diabo. Quando um peso vem sobre nós, quando um sentimento de culpa vem sobre nós, e até mesmo, meu irmão, quando o mau humor tenta nos pegar, quando uma irritabilidade gigantesca tenta nos atacar e nos possuir, pode ter certeza, é o diabo montando circunstâncias, problemas, situações com pessoas no trabalho, que ele tenta oprimir a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Então o diabo sim pode fazer isso. Então quando nós falamos de opressão, nós estamos falando de um ataque. Opressão não é que o espírito mal possui a pessoa, mas são ataques externos para com as nossas pessoas que estão em Cristo Jesus. Então o diabo, ele usa uma estratégia muito perigosa. Os ataques de Satanás é como uma tática de ataque que era usada antigamente, que se chamava o cerco. O cerco ou o sítio é um método de estratégia militar, onde unidades militares cercam o inimigo ou edificação ou uma propriedade, onde estes se abrigam com o intuito de não permitir uma evasão ou impedir o recebimento de provisões. Você vai entender melhor o que é isso. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar até aqui, mas hoje nós estamos falando sobre resistir os ataques do inimigo, resistindo aos ataques do inimigo. E o inimigo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, pode nos oprimir. Ele usa a opressão para nos atacar. E nessa opressão, ele usa uma estratégia de guerra, que se chama o cerco. Ele tenta nos cercar, ele não pode nos tocar, ele não pode invadir a nossa vida, mas ele tenta nos cercar com circunstâncias e problemas, e pessoas às vezes, para tentar nos atingir. Na Bíblia nós temos essa estratégia, em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis 6, 24. Não sei se você está com a sua Bíblia aí nos acompanhando, mas leia comigo 2 Reis 6, 24. O título aqui na minha Bíblia diz assim: fome durante o cerco de Samaria.
Olha só o que é essa estratégia de guerra, o cerco. Algum tempo depois, Ben-Hadad, misericórdia, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Versículo 25. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu vou ler só até aqui. Talvez você na sua casa, você pode meditar melhor nesse texto, onde vai falar sobre o cerco. Mas aqui nós temos uma estratégia de guerra daquela época, aonde um exército cercava uma cidade, e aí ela cercava de um jeito onde a cidade não conseguia nem sair, nem entrar. E aí esse texto diz para nós que o cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome, o povo começou a ficar com fome, acabou a comida, que uma cabeça de jumento, meu irmão, chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O povo começou a se alimentar de cabeça de jumento e de cocô de pomba, porque não tinha mais comida. Não tinha mais comida. Então era uma das piores táticas de guerra da época, essa tática chamada o cerco. No cerco, o inimigo não está dentro, ele está fora, mas eles estão sendo oprimidos por quem está fora. Nessa tática, o inimigo ele não vai invadir a cidade de imediato, ele vai rodear a cidade, e ele vai esperar o momento certo para invadir a cidade. Nessa estratégia, o inimigo ele não está com pressa, ele espera o momento certo, tudo acontecer do jeito que eles querem, do lado de fora da cidade. E por último, ele espera por uma brecha. Em algum momento, alguém pode dar uma brecha, alguém pode abrir uma brecha no muro que cercava a cidade, que cercava aquela vizinhança, e a hora que esse muro é aberto, a hora que essa fresta é aberta, eles atacavam e invadiam a cidade. Então isso era uma estratégia de guerra chamada o cerco. Em Jeremias 52, ele narra para nós o cerco de Jerusalém. Eu não vou ler com vocês, para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar e ler na sua casa. Jeremias 52, ele vai nos contar como que Jerusalém foi tomada, e foi numa estratégia como essa. O exército inimigo cercou Jerusalém, e o povo começou a ter tanta fome, mas tanta fome, que começaram a ficar fracos e a morrerem, até que o inimigo conseguiu atacar eles e acabar com eles. Mas para você entender melhor o que é essa estratégia de cerco, nós estamos falando do inimigo, o nosso inimigo, que é o diabo. Quando ele vem nos atacar, ele vem para nos oprimir. É só isso que o diabo pode fazer, e essa opressão é algo que vem de fora para dentro. Então o diabo ele tenta nos cercar, para ficarmos com fome. Imagine aqui comigo na nossa cidade de Nova Odessa. Imagine que a nossa cidade ela fosse cercada por um exército altamente armado. E aí então esse exército ele rodeia a nossa cidade, e ele estabelece um acampamento ali. Eles ficam ali olhando para a nossa cidade, e aí então ninguém mais pode entrar ou sair de Nova Odessa. Quem trabalha em outro lugar não pode mais sair, quem estava fora não pode mais entrar. A cidade ela não seria mais abastecida com nada. Imagine aqui comigo, o mercado não podia ser abastecido, medicamentos não podiam mais vir para as farmácias, os hospitais não podiam mais receber equipamentos, o combustível não ia chegar mais aqui. E aí então eles ficam em volta da cidade de Nova Odessa, esperando tudo começar a acabar, alimento, medicamento. A cidade está rodeada, ninguém sai, ninguém entra. E aí com o passar dos dias, um caos era instalado aqui em Nova Odessa, e aí nós ficaríamos com fome, porque não tem mais comida.
os doentes não tinham mais remédios, ficariam sem remédios, os carros não funcionariam mais porque acabou o combustível. Você consegue imaginar o caos que isso tornaria? Eles não invadiram a cidade, mas eles estão em volta da cidade, e os dias passam, e a cidade começa a ficar em caos, a fome começa a ser instalada, pessoas começam a ficar fracas, a cidade começaria a ficar fraca, até morrermos ou abrirmos uma brecha, para o exército de fora entrar, e lutar contra todos, encontrando todo mundo fraco, sem força para lutar, e aí então o exército venceria facilmente a batalha. Era isso que era essa estratégia do cerco. E na nossa vida espiritual não é diferente. O diabo ele vai fazer de tudo para nos cercar, para nos paralisar. Ele não pode invadir. Nós já vemos isso nas passagens anteriores, na Bíblia, nós já estudamos isso hoje. Ele não pode invadir, ele não pode nos tocar, mas ele pode nos cercar. Então ele nos cerca, nos privando de um alimento espiritual, nos privando da comunhão com Deus, nos privando de buscar intensamente a Deus. Essa é a estratégia do diabo. É verdade sim, ele não pode nos invadir, ele não pode nos atacar, nós não podemos ficar possessos pelo diabo, porque nós temos Cristo Jesus, mas o diabo ele pode nos cercar, e quando o diabo nos cerca, ele vai usar estratégias para nos afastar do propósito. O diabo nos cerca com situações e circunstâncias para nos enfraquecer, e as primeiras coisas que fazemos quando vem esses ataques, primeira, é deixar de orar. Primeira coisa que o crente faz quando ele começa a ser rodeado pelo diabo, cercado pelo diabo, e ele não luta contra o diabo, ele deixa de orar. Segundo, ele deixa de ler a Bíblia. E o terceiro, ele deixa de congregar. São três coisas que vão deixando o crente espiritual fraco. Então, já que o diabo não pode tocar e invadir a pessoa, ele cerca pessoas de problemas, de dificuldades, de ataques, aonde a pessoa não quer mais orar, a pessoa não quer mais ler a Bíblia, e a pessoa por último não quer congregar mais. E com isso, a estratégia dele é de nos enfraquecer. Quando nós não oramos, não lemos a palavra, quando nós não buscamos uma igreja, nós ficamos fracos. E entenda algo, não existe crente forte que não faça essas três coisas: oração, leitura da palavra e congregar em comunhão com os irmãos. Talvez você esteja me assistindo hoje, e o diabo tem oprimido a sua vida, o diabo tem cercado você, talvez o diabo tenha usado situações para te enfraquecer, e você não tem conseguido orar neste tempo, você não tem conseguido ler a palavra neste tempo, e muito menos congregar neste tempo, e talvez o diabo esteja atacando você, atacando as suas emoções, atacando os seus sentimentos, trazendo medo, trazendo ansiedade, trazendo coisas que vão te deixando fraco, a ponto de você desistir da fé. Essa é a estratégia do diabo, e as consequências, meus irmãos, são essas: uma grande fome instalada. Quando o diabo ele cerca as nossas vidas, ele tenta nos privar do alimento espiritual, ele tenta fazer com que o crente não tenha oração, uma vida de oração, ele tenta fazer com que o crente se afaste da palavra de Deus, ele não consiga se alimentar da palavra de Deus, e ele faz com que o crente não busque mais igreja, com que o crente nesse tempo não se conecte a uma palavra de Deus, ao culto online, e ele vai usando situações para nos enfraquecer, e isso vai gerando em nós uma grande fome, nós vamos ficando fracos. Uma outra consequência do cerco do diabo nas nossas vidas é o medo, um medo insuportável instalado. A confusão é instalada, meu irmão. Você começa a ver confusão em todo lado, quando você não luta contra o diabo, meu irmão, e você deixa o diabo cercar você. O diabo começa a fazer confusão na nossa vida. Nós começamos então, depois da confusão, a ter incredulidade. Nós não conseguimos mais crer em nada, nós não cremos mais na palavra, nós não cremos mais na oração como estilo de vida, nós não cremos mais que a igreja é de Jesus Cristo. Depois da incredulidade vem o esquecimento de Deus. As pessoas começam a esquecer de Deus, as pessoas não lembram mais de Deus.
depois do esquecimento de Deus, vem a crise de identidade. As pessoas começam a ter uma crise de quem elas são. E depois dessa crise de identidade, não vê mais o livramento de Deus. Elas não conseguem mais ter esperança de que Deus pode salvá-las. E aí então o diabo conseguiu concluir o seu objetivo. Quem não se alimenta da palavra, vai se alimentar de cabeça de jumento e cocô de pomba, igual o texto de 2 Reis 6 falou para nós. Num tempo como este, meu irmão, se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não buscar a presença de Deus, qualquer coisa vai alimentar você. Você vai ligar a televisão, você vai ligar o Facebook, o Instagram, e você vai se alimentar daquilo que você está assistindo, de programas inúteis, de coisas que não te acrescentam nada. Ao invés de se alimentar com a palavra, o diabo usa essas estratégias, nos afastando da palavra de Deus, para nos atingir. Mas eu estou aqui nessa noite para falar para você, todo cristão sofre ataque, mas sempre tem uma saída. Talvez você se encontre hoje, meu irmão, numa opressão, na sua casa, na sua família, no seu emprego. Você está desesperado, tomado pelo medo. Talvez você hoje não vê saída para nada. Talvez você não tenha esperança para nada. Talvez você ache que hoje a única solução é morrer mesmo. Talvez você hoje ache que não tem mais milagre para você, não tem mais saída para você, para sua casa, para o seu casamento, para sua família, para os seus filhos. Talvez o diabo cercou você, sua casa de um jeito, que você está com uma crise de ansiedade, crise de pânico dentro de você, você está com medo e você não consegue se firmar em Deus, e você não consegue se levantar. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, todo cristão passa por isso, e eu estou aqui para encorajar você, que Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Jesus é poderoso para te tirar dessa vida de opressão. Essa vida de opressão, você não merece isso, meu irmão. Jesus conquistou algo valioso e precioso para você na cruz do Calvário, para você andar numa vida de opressão, meu irmão, oprimido pelo diabo. Sempre tem uma saída. Em 2 Reis, no capítulo 7, no cerco de Samaria, como nós lemos, Deus usou Eliseu para despertar o povo e profetizar que a fome cessaria. Deus usou também 4 leprosos que se levantaram e se posicionaram e não tiveram medo. Você pode ler a passagem depois na sua casa, 2 Reis, capítulo 7. E aí então nós vemos Deus trazendo a solução, e todo aquele cerco que estava cercando aquele povo, o exército que estava cercando aquele povo de Samaria, fugiram correndo, porque ouviram um exército, e pensavam que Deus tinha levantado um exército no povo de Israel, no povo de Samaria, e saíram correndo com medo. Você precisa se apropriar disso e crer que Deus tem uma saída para você no meio da opressão. Deus tem os meios para que eu e você vença o inimigo, vença a opressão no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, o que nós vamos fazer diante da opressão? Como vencer? Desculpa. Como vencer a opressão? Como resistir os ataques do diabo? Como resistir o ataque do inimigo num tempo como este? Primeiro, despertar e se levantar. Primeira coisa, nós temos que se despertar. Nós devemos nos despertar e nos levantar em Cristo Jesus. Eu oro para que você nessa noite que está nos assistindo, que você saia deste lugar de opressão, que você que está oprimido pelo diabo, o diabo que tem usado circunstâncias e problemas para te oprimir, que você se desperte, se levante aonde você estiver agora, e comece a viver uma vida de liberdade que Deus tem para você, no nome de Jesus. Como nós lemos a história de Débora em Juízes, capítulo 4, no capítulo 5, nós vemos aí o povo de Israel 20 anos oprimidos por um exército, pelo seu inimigo. Em Juízes 5, capítulo 7,
deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para confirmar isso para nós. Juízes 5. Olha só o que diz o capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe como uma mãe em Israel. Olha o que Débora está ensinando para nós essa noite. Que o povo estava oprimido 20 anos, todo mundo já tinha desistido, mas ela resolveu se levantar, e ela resolveu lutar contra o inimigo. Você já conhece a história de Débora, e nós sabemos que essa mulher corajosa, ela se levantou, Deus levantou ela, e ela foi usada por Deus, para despertar o povo, e acabar com essa opressão que o povo estava sofrendo. No versículo 5, no capítulo 5 ainda, no versículo 12, perdão, no versículo 12 diz assim: desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos, levante-se, Baraque, levante presos os prisioneiros, ó filho de Abinoão. Deus está falando para ela: desperte, Débora, vá à luta, se levante, saia desse sono que você se encontra, saia dessa opressão que você se encontra com o povo de Israel. Despertar no hebraico quer dizer com a ideia de abrir os olhos. O Senhor nessa noite está despertando você, meu irmão, que se encontra oprimido na sua casa. O Senhor está despertando você e a sua casa, que estão oprimidos por alguma circunstância, oprimidos pelo inimigo. O Senhor está dizendo para você que quando o diabo tentar te atacar, você precisa abrir os seus olhos e despertar, para vencer o diabo e vencer o inimigo. Despertar é agitar, acordar, incitar, agitar, estar entusiasmado, estar triunfante, agir como que quem está acordado. É tempo de acordar, meu irmão, é tempo de acordar. Saia da opressão do diabo, saia dos ataques, vença os ataques do diabo, despertando. Débora precisou despertar de um sono de opressão, que uma nação toda estava vivendo há 20 anos, então ela resolveu despertar e disse: chega. Às vezes estamos como diz o nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, deixando o diabo bagunçar a nossa vida, deixando o diabo fazer uma ruaça, meu irmão. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: desperta, desperta, levante-se, levante-se como Débora, num tempo como este. A palavra levante-se no hebraico significa levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé, levantar-se, tornar-se poderoso, entrar em cena, estar de pé, manter-se, ser estabelecido, ser confirmado, permanecer, resistir, estar fixo, ser provado, impor, erguer-se. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando o diabo tenta nos oprimir: despertar e se levantar. Meu irmão, desperta, desperta para a realidade da vida, sai do mundo de Bob, pelo amor de Deus. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, e muitos cristãos estão brincando de ser cristão. Desperta, meu irmão, abra os olhos, se mexa. Até quando você vai deixar o diabo oprimir a sua vida e bagunçar a sua família? Até quando você vai deixar o diabo fazer o que ele quer com o seu casamento? A sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta é contra o diabo. Até quando? E eu estou aqui para te dizer nessa noite: desperta, abra os seus olhos, se levante e lute contra o diabo, vença o diabo, vença as opressões do diabo contra a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos nos despertar e se levantar como Débora fez.
E até ouvi algo engraçado esses dias, eu não me lembro quem falou isso. Justamente falando sobre Débora. Quando uma mulher ela se levanta, ou se levanta para resolver a parada de uma vez, ou se levanta para terminar de acabar com tudo de uma vez. Mas você vai ser como Débora, você vai se levantar nessa noite, e você vai vencer o inimigo, você vai vencer as opressões do diabo contra a sua vida, você vai vencer os ataques do diabo na sua mente, você vai vencer a opressão do diabo dentro da sua casa, da sua família. Arranca essa tristeza daí, arranca esse estado opressor da sua casa, arranca isso daí, se levante, se desperte nessa noite no nome de Jesus. E o segundo é: não tenha medo. O medo ele tem paralisado as pessoas de reagir, de resistir aos ataques do diabo. O medo tem oprimido as pessoas de vencer a opressão do diabo. O terceiro: alimente-se pelo amor de Deus. O alimento é o fortalecimento. Em João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Deixa eu abrir aqui. Diz assim para nós: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse texto está dizendo para nós que Jesus é o pão da vida, que aquele que come de Jesus não tem fome. A intenção do diabo para nós é usar essa estratégia do cerco. Ele tenta nos cercar para que eu e você passe fome. Meu irmão, talvez você se encontre hoje desnutrido, talvez você se encontre hoje desalimentado, sei lá se existe essa palavra ou não, sem alimento espiritual, e é por isso que você está fraco. E quando nós estamos fracos, o diabo ele consegue nos atacar. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite, a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus, meu irmão, é alimento para você, para a sua casa, é alimento para a sua vida espiritual, é alimento, é aquilo que te fortalece para vencer a opressão do diabo, para vencer os ataques do diabo, aonde você estiver, meu irmão. Alimente-se, se fortaleça com a palavra em nome de Jesus. Quarto, como vencer a opressão do diabo? Tenha fé. Nós lemos mais cedo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, eu quero voltar lá com você nessa noite. 1 Pedro 5, versículo 8, nós já lemos isso, diz assim para nós: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí o versículo 9 que nós não lemos, vamos ler agora, diz assim para nós: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu nunca vi a palavra de Deus tão atual como hoje. A palavra de Deus é atual demais, meu irmão. Olha só o que o versículo está dizendo para nós. Precisamos ter fé. Como que nós vamos resistir o diabo? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E ele continua o texto para nós: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo. Meu irmão, o que nós estamos passando hoje, o mundo inteiro está passando. O que você passa no dia a dia, o mundo inteiro está passando. O que você passa no seu emprego, o mundo inteiro já passou, passa ou vai passar. O que você passa na sua família, meu irmão, pode ter certeza, em graus diferentes, de maneiras intensas, diferentes, mas todo mundo passa. É o que o texto diz para nós: vocês têm, irmãos, desculpa aqui, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas como nós vencemos ataques? Como nós vencemos esses sofrimentos? Permanecendo na fé. Primeiro, desperte, se levante do estado que você se encontra hoje, se levante do estado de opressão que você se encontra hoje. Segundo, não tenha medo. Você tem ficado com medo do diabo, meu irmão.
e ele tem oprimido você. Terceiro, se alimente da palavra de Deus. Quarto, tenha fé, porque todo mundo passa por isso. O segredo é permanecer na fé, firmes na fé. E o quinto e último, ore sempre, ore sem cessar, o tempo inteiro esteja em oração. Olha o que Efésios, para fecharmos essa noite, essa palavra, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz para nós, Efésios 6, 10, preste atenção por favor, o que a palavra de Deus diz, Efésios 6, 10, olha só o que a palavra de Deus diz para nós, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele termina o versículo 18, nós vamos terminar o versículo 18, falando o seguinte, depois de ler tudo isso, versículo 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Amém. Oração, meu irmão. Oração. Oração. Talvez a gente fique ensaiando demais para orar. A gente fica tentando achar o momento perfeito para orar, meu irmão. Quando na verdade, esse texto está dizendo para nós, para ficar firme, para resistir o diabo, tem que usar a armadura de Deus. Mas acima de tudo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, em todas as ocasiões, em todas as ocasiões, quando está bem, quando está mal, quando está sendo oprimido pelo diabo, quando não está sendo oprimido pelo diabo. É assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos o cerco do diabo. Pegue isso para você nessa noite. O diabo não pode te tocar, mas ele pode te cercar. E o que nós fazemos quando nós parecemos que estamos cercados? Nós oramos, nós despertamos, nós nos levantamos, nós paramos com o medo, nós nos alimentamos da palavra, nós temos fé, e nós oramos o tempo todo. Só é possível resistir e vencer as opressões do inimigo, porque Jesus Cristo venceu a morte, pagou a dívida no nosso lugar, e porque hoje nós temos que fazer tudo isso, se despertar, se levantar em Deus, acabar com o medo, se alimentar da palavra, ter fé e orar em todas as ocasiões. Meu irmão, talvez você se encontre hoje oprimido, o diabo está tentando te paralisar de todo jeito, o diabo está usando circunstâncias, problemas, dificuldades, situações e até mesmo pessoas para oprimir você. E o que você vai fazer? Vai se prostrar? Você vai deixar você ser tomado por essa opressão? Ou você vai despertar, levantar
se levantar nessa noite, se posicionar e lutar essa guerra que já é ganha. Será que nós podemos declarar essa canção nessa noite? Vamos lá? Assim que eu luto minhas guerras. Ei, declara onde você estiver agora. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece, Senhor, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Declare onde você estiver. Assim que eu luto minhas guerras. Parece, Senhor, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Eu sou o Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh, Senhor. Saia dessa situação que você se encontra, meu irmão. Saia dessa opressão que você está vivendo. Talvez você está se sentindo cercado de todos os lados pelo diabo. E realmente o diabo ele tem poder para isso. Ele até pode nos cercar. Mas Jesus é poderoso. Jesus nos fez mais que vencedores na cruz do Calvário. E hoje você pode se despertar, se levantar. E hoje você pode lutar essa guerra em oração. Você pode declarar que você é mais que vencedor. Você não precisa continuar nesse estado de opressão. Você não precisa continuar nesse estado de tristeza. Mas você pode se levantar em Deus nessa noite, você e toda a sua casa, e declarar que é assim que nós lutamos as nossas guerras. É em oração. Isso, as nossas guerras não são contra carne e sangue, mas o nosso inimigo, ele é vencido na oração. Declare, declare. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece, Senhor, parece que sou cercado, mas sou guardado.
eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Nós temos o irmão Tony aqui nessa noite. E esse homem aqui é um homem que luta as guerras dele, que é através da oração. E eu queria que você que está nos acompanhando, nos assistindo, você recebesse agora essa oração que o irmão Tony vai fazer para nós. E que você tenha em nome de Jesus uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. Que se o diabo tentar cercar você e sua casa essa semana, ele vai cair por terra em nome de Jesus, porque você vai lutar a guerra do jeito certo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que tua palavra foi dita, e ela é viva e eficaz. Hoje nós temos que orar, a palavra fala para que nós se levantar, como deu a palavra o pastor Rafael. Nós temos que se levantar, irmãos, em oração, em consagração por nossa casa, por nossa família, por nossas nações. Então nós estamos aqui, vamos orar a Deus. Primeiro eu agradeço a Deus pela palavra, pelo pastor Rafael, pela equipe de louvor que tem falado no nosso coração, que Deus opera através dos louvores. E a palavra nos edifica, nos fortalece para nós vencer essa semana de luta, de dificuldade que vem sobre nós. Mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedor. Vamos crer nisso e vamos orar. A palavra em Efésios, que nem o pastor disse, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que estar firme orando, né? E percebendo na oração. Vamos perseverar na oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra foi dita, Pai, para que nós possamos, ó Pai, se levantar. Não ter medo, não ter temes, ó Pai, não temer o medo de Satanás. Pai, nos fortalece essa semana, nos dá direção. Nos capacita nessa palavra, nos fortalece nessa palavra que foi dita, para que nós não venha, Pai, fraquejar, ó Pai, cara, que nossa mente, ó Pai, esteja uma mente de Cristo, ó Pai, ter autoridade que o Senhor deu, ó Pai, em Efésios 6,18, ó Pai, que deu autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, Pai. Que essa semana, Senhor, o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Nós vamos, ó Pai, repreender toda a opressão maligna, todo ato, ó Pai, que vinha, ó Pai, nos afligir, ó Pai, está derrotado em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, porque o Teu poder é grande, nós servimos Deus Todo-Poderoso, um Deus forte, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, ó Pai, de todo o mal, Pai. Então, todos os ataques das trevas, todo o levante do inimigo, toda a obra do Satanás e seus agentes, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, toda a obra do inferno, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele veio para desfazer, está desfeita toda a opressão, todo espírito de divisão, de separação, todo espírito de medo, de confusão, seja tirada em nome do Senhor Jesus, mas que a graça e a paz do Senhor reina essa semana, em cada casa, Pai, em cada lar e nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que você e toda a sua casa seja visitado agora pela presença do Espírito Santo. Que essa semana você tenha uma semana de vitória, de bênçãos. Que você viva cercado não pelo diabo, mas cercado e protegido por um Deus, por Jesus Cristo, que venceu a morte e nos fez vencedores juntamente com Ele, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Depois você pode assistir a mensagem completa pelo YouTube. Nós vamos subir o culto de hoje para o YouTube, e aí um áudio melhor, uma
uma imagem melhor, você pode conferir no YouTube, amém? Deus abençoe, esteja orando por você, pela sua casa, pela nossa igreja, pela nossa família celestial, em nome de Jesus. Grande abraço. Eu sou Senhor, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado.